gente, analista clínico, acaba estudando as duas separadas. A gente estuda micro e depois a gente estuda mico, né? Micologia e estuda os fungos. Aí a gente vai ver só a parte de fungos mesmo. Eu acredito que vocês estudam os dois juntos, tá? Mas micose vem desse termo, né? Da micologia, que é o estudo dos fungos, né? Os fungos causadores de doença, né? Como eu falei para vocês na aula passada, eles sempre querem um tripé, né? Que é calor, né? Umidade e baixa imunidade. Esse tripé é essencial para que um fungo se prolifere, cresça, avance, né, ali em relação ao, seja ele em tópico, né, pele, seja ele em couro cabeludo, seja ele unha, seja ele em algum órgão interno, seja ele de forma sistêmica, seja os fungos que acabam causando infecções pulmonares, que nós vamos ver histoplasma, paracoccidioidomicose, né? Então, assim, independente do local, ele quer basicamente isso. Ele quer calor, ele quer umidade e ele quer baixa imunidade. Tendo esses pontos específicos, ele tende a, né, crescer e se alojar naquele local, ok? Geralmente os fungos se instalam pele, couro cabeludo e unhas, né? Normalmente são as principais infecções fúngicas, né? Então, normalmente, os nossos pacientes que nos procuram em relação a infecções fúngicas, normalmente são infecções de pele, né? Bastante infecções de pele, tá? Infecções de unha, as onicomicoses, e infecções de couro cabeludo. Que as infecções de couro cabeludo, elas estão muito relacionadas de pele também, porque muitas vezes elas iniciam-se no couro cabeludo e elas acabam se espalhando pelas costas, pelo dorso, pescoço, né, e elas vão avançando, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai tratar esse couro cabeludo, a gente acaba tratando o couro cabeludo e essas regiões adjacentes, regiões ali mais próximas, né, do dorso, do pescoço, né, das costas, que muitas vezes o fungo acaba, né, avançando, né? A famosa pitiríase, ela faz isso, né? Lembrando que ela avança dessa forma. As micoses são tratadas como antimicóticos, antifúngicos, como eu coloquei já para vocês, né? Lembrando que essas são as principais, não quer dizer que são as únicas. As principais infecções são as de pele, couro cabeludo e de unha. Porém, nós temos também as infecções fúngicas, né? Muitas vezes causada em região vaginal, como nós já conversamos, o nosso próprio caso fala de infecções fúngicas vaginais, nós conversamos um pouco na aula passada. Nós temos a Candida albicans, uma grande causadora de infecção fúngica vaginal. Nós temos infecções fúngicas de orofaringe, né, região da boca, língua, né, região esôfago, né, a gente pode ter infecções de esôfago por fungos, nós podemos ter meningites fúngicas, nós podemos ter infecções pulmonares fúngicas e infecções subcutâneas, não cutâneas, não superficiais, mas mais profundas, né? Subcutâneas por fungos. Então, nós podemos ter infecções fúngicas em diversos tecidos e órgãos. Quando se fala de fungo, né, a gente sempre lembra um fungo muito importante, que ele foi um fungo importante para o desenvolvimento de antibióticos, que é o penicillium. Ele é um fungo onde, eu não sei se vocês conhecem essa história, a história da descoberta da penicilina, se todo mundo conhece. As penicilinas, elas foram descobertas mais ou menos no início do século XX por Fleming. Fleming fazendo experimento, né, ele ali fazendo um cultivo de penicillium, ele observou que onde esse fungo ele crescia, ele liberava, né, algumas exotoxinas, e essas exotoxinas impediam que bactérias crescessem. Então, imagino você com a placa de Petri, você com a placa de meio de cultivo, que eu acredito que vocês já trabalharam, né, com essas placas, e nessa placa tem ali, né, um meio de cultivo, um agar, né, e ele fazendo o cultivo desse fungo nesse agar. Né? Lembrando que os meios de cultivo para fungos são diferentes dos meios de cultivo para bactéria. E aí cresceu-se o fungo. Beleza, ele estava cultivando o fungo, fazendo estudos desse fungo. Mas ele percebe que começou a crescer algumas colônias de bactéria na periferia da placa. Mas nenhuma colônia dessa de bactéria conseguia se aproximar onde estava crescendo o fungo. E aí ele pegou e gerou um ponto de interrogação na cabeça dele, que cientista é assim, né? Ele vive dessas, né,
Muitas vezes ele está pesquisando algo e ele vai lá e descobre, e às vezes acidentalmente também leva ele a uma linha de pesquisa. E ele vai no rumo daquilo, acidentalmente ele vai atrás para entender o que está acontecendo. E foi isso que Fleming fez, ele conseguiu isolar, né, ele conseguiu ali extrair, né, dessas exotoxinas, né, as nossas famosas penicilinas. Então, basicamente, em 1928, Fleming fez a descoberta da penicilina, que é o antibiótico mais famoso em todo o mundo. Não existe nenhuma classe de medicamentos antibióticos que sejam tão famosos como as penicilinas. Por quê, professor? Porque foram os primeiros antibióticos a serem descobertos, né? Nós estamos falando cientificamente, né? Cientificamente comprovado ali, tá? Por quê? Porque a gente usa medicamentos, plantas, para tratar infecções desde antes de Cristo, né? Então, né, existe relatos, estudos, né, antiga Grécia, né, Egito, várias linhas de medicina aí antigas, relatos, né, de usar plantas e alguns né, materiais em função de ação antibiótica, seja bactericida ou bacteriostática. Porém, estudo científico comprovado, foi as penicilinas. Então, por isso que o penicillium, que é um fungo, ele ficou bastante famoso, porque foi ele, ali, início, um cultivo dele, e a extração de uma exotoxina dele que gerou o primeiro antibiótico. E aí, a partir de 1940, começou a produzir as penicilinas em larga escala, as penicilinas naturais, e mais ou menos em torno de 45 vieram as semissintéticas, e são os medicamentos que nós temos até hoje: benzilpenicilina benzatina, benzilpenicilina procaína, tá entendendo? Nós temos as semissintéticas ampicilina, piperacilina, amoxicilina, a de mais resistente às beta-lactamase e penicilanase, como a oxacilina e a meticilina, e tudo que a gente já conhece, mas quando nós falarmos de antibióticos, nós vamos conversar bastante sobre esses medicamentos. Mas só para mostrar para vocês que os fungos, eles tiveram uma característica histórica bem interessante em relação à descoberta dos antibióticos, né? O nosso grande pesquisador Fleming conseguiu fazer essa identificação, ok? Então, como eu estava colocando, temos inclusive muito que agradecer aos fungos, graças ao penicilino notado, o cientista Alexander Fleming, né, que viveu de 1881 a 1955, descobriu o primeiro antibiótico da história, a penicilina. Lembrando que a penicilina, ela é uma classe e ela é um medicamento ao mesmo tempo, né? Nós temos a classe das penicilinas e nós temos dentro da classe das penicilinas algumas penicilinas naturais, tá? Mas penicilina você pode relatá-la como uma classe ou como uma estrutura química, como um medicamento, né? Então, é uma classe muito grande, mas também pode ser classificado como um medicamento, como um fármaco. Na gastronomia, eles são essenciais para fabricar queijo, pães e vinhos. Na agricultura, usados no controle de pragas. Por quê? Por causa da fermentação, né, que esses fungos causam, ok? Aqui eu trouxe para vocês alguns fungos que eles causam infecções mais graves, né? Eles trazem infecções que têm uma taxa maior de agressão e mortalidade. Então, eu trouxe só para a gente poder relatar, porque quando a gente fala de fungos, a gente parece que os fungos não têm a mesma agressão que as bactérias possuem, mas alguns fungos têm sim, alguns fungos podem levar à morte, então a gente precisa também mencioná-los. Então nós temos a Candida auris, que ela é extremamente um fungo extremamente resistente a diversos medicamentos e pode levar o paciente a óbito se não for empregado uma boa terapêutica farmacológica. Nós temos os aspergilos, né, que causador da aspergilose, tá, que causa uma infecção pulmonar assim extremamente devastadora, né, então também, principalmente em pacientes imunocomprometidos, seja eles imunocomprometidos em função da AIDS, né, em decorrência do HIV, ou seja também doenças crônicas como o câncer. Nós temos também a Laminospora prophylaxis, que ele também tem uma agressividade bastante intensa, tá? O histoplasma, para quem já fez rodízio ou algum estágio no Semetron, já com certeza ouviu falar do histoplasma. Ele também é um fungo que causa bastante infecções, principalmente pulmonares, né, parte via respiratória. Tá? Então, ele assim, é extremamente agressivo, difícil de ser tratado,
né, causador da histoplasmose. E, por último, ali o Penicillium manofé, né, que ele também é um fungo também bastante agressivo, tá? Então, aqui são os fungos que têm uma patogenicidade, assim, né, mais intensa, que são mais difíceis de ser tratados, que podem levar paciente a óbito, né, e se não tiver uma boa conduta aí clínica ou terapêutica, ok? Então, só para a gente entender que nós temos também fungos bem mais agressivos, certo? Deixa eu só abrir aqui, tem gente entrando. Então, beleza. Esses são alguns aí só para vocês entenderem. Porém, nós temos as infecções mais comuns, mais recorrentes, que a gente mais trata, que a gente mais cuida, são aquelas que nós já tínhamos falado anteriormente, que são as infecções de pele, né? São as famosas dermatomicoses, né? Normalmente, elas podem ser causadas principalmente por tricofíton, microsporo, epidermofíton, que são as famosas tinhas, né? Quando elas se alojam na unha, nós classificamos como as onicomicoses, que eu falei para vocês que é bem complicado de ser tratado, né? Até pela própria perfusão do fármaco nesse tecido, é bem difícil de tratar a onicomicose, mas se trata, né? Mas, assim, precisa realmente que o paciente tome o medicamento de forma bem correta, precisa que a imunidade do paciente precisa estar, né, em dia, né, e precisa, principalmente se for nos pés, unha dos pés do paciente, né, os pés têm que ficar o máximo possível de tempo do dia, bem sequinho, sem muita umidade, tá entendendo? Para que realmente possa ter um bom resultado farmacológico. Né? Essas imagens, óbvio, são as imagens assim, de infecções bem graves, né? Olha como está a unha do paciente. Mas a gente pega pacientes assim, eu já chegou pacientes nesse estágio na farmácia, a unha já não tem nutriente nenhum mais, né? Essas unhas não tem mais nutriente, né? Não tem, assim, nada, porque a unha normalmente ela é o quê, gente? Ela tem uma cor, ela brilha, né? Ela tá entendendo? E a unha, normalmente, você vê bastante vida nela, né? Aí você já vê que ela perdeu totalmente o brilho, perdeu todos os nutrientes, ela fica extremamente quebradiça. A unha, ela é mais flexível. Aí, no caso, a unha está extremamente quebradiça, ela vai quebrar com facilidade em função da infecção. Couro cabeludo também é comum, né? Pegar pacientes couro cabeludo. Hoje se usa bastante shampoo para esse tipo de tratamento, shampoo com algum antimicótico, shampoo de cetoconazol, né? Shampoo de sulfato de selênio, né? Então, a gente usa bastante shampoo, sulfato de selênio muito bom, né, para tratar. E cetoconazol shampoo também, ele é bastante interessante para esse tipo de tratamento também, certo? E pele, né? Pele também, né? A gente também trata bastante pele, dependendo das regiões. Pele, se o paciente já tem várias regiões do corpo, né, manifestadas infecções, a gente precisa de antimicótico de ação sistêmica. Se você vê que são pequenas regiões, está bem localizado as manchas de infecção, você não precisa de um fármaco de ação sistêmica, você pode utilizar um fármaco de ação tópica. Um miconazol, cetoconazol, né, um tioconazol, qualquer antimicótico ali tópico, né, clotrimazol, bastante utilizado clotrimazol, tá? Então você pode usar de forma tópica. Então, você vai usar tópico ou de ação sistêmica, vai depender da extensão ali, né, que o fungo já se propagou. Podemos ter candidíases superficiais, né, porque a cândida, ela é um fungo bastante oportunista, ela pode gerar tanto infecções tópicas, né, tanto na cavidade oral, como também infecções vaginais. Então, elas precisam também ser tratadas, porque elas são sintomáticas, né? Pode-se gerar, através dessa infecção fúngica, né? Você pode ser uma porta de entrada também para uma infecção bacteriana, e aí você pode ter uma infecção mista, e aí você tem que avaliar bem o local para ver se tem essa presença dessa infecção mista, para ver se tem fungo e bactéria ali presente. Por isso que hoje alguns medicamentos tópicos, eles trazem já na sua formulação esse complemento. Exemplo, neomicina mais cetoconazol, bastracina, neomicina, cetoconazol, cetoconazol, neomicina, dexametasona ou betametasona. Então, eles trazem já conjuntos de mais de um antibiótico, mais de um medicamento,
para que possa, tá entendendo, tratar, porque muitas vezes já pensando nessas infecções secundárias que podem estar ali, né, alojando ali o paciente. Então, né, além do antifúngico, já vem também com antibiótico, lembrando que neomicina é um antibiótico, né, é um aminoglicosídeo, então ela pode vir ali dentro. Aqui mostrando para vocês vias de ação de alguns fármacos que nós vamos conversar, certo? Então, nós temos locais onde alguns medicamentos, eles interferem em relação, né, ao mecanismo de ação. Todo medicamento ele tem a sua farmacodinâmica. Então, todo medicamento ele vai ter seu alvo farmacológico, independente qual ele seja, né? Qualquer fármaco, nós estávamos falando lá dos fármacos que agem sobre a parte gástrica. Cada um tinha seu alvo. Né? A ranitidina se ligava aos receptores histamínicos. Né? O omeprazol se ligava na ATPase, presente lá nas células parietais gástricas. Né? Então, cada fármaco, os antiácidos, eles causam neutralização, né, do ácido clorídrico. Então, cada medicamento ele tem a farmacodinâmica dele. E, da mesma forma, os antifúngicos têm a sua farmacodinâmica, que é nada mais do que ser um mecanismo de ação. Onde eles vão se ligar, de que forma eles vão se ligar, o que eles vão promover. Então, dentro de cada classe de antifúngico, nós vamos ver que eles têm essas especificidades em relação ao mecanismo de ação. Por eles agirem em locais diferentes, que vocês vão ver que, quando a gente fala de antifúngicos, antibióticos, antivirais ou antirretrovirais e antiparasitários, nós muitas vezes podemos utilizar mais de um fármaco. Por quê? Porque eles causam sinergismo. Como eles agem em etapas diferentes da replicação ou da estrutura da célula que você está querendo eliminar, seja bacteriana, viral, parasitária ou fúngica, você pode levar um sinergismo. Você pode fazer com que ele atue, tá entendendo, em vias diferentes daquele micro-organismo que você está querendo eliminar. Então, nós vamos ver antifúngicos que agem na parede, na membrana, no ciclo de replicação, no processo de divisão celular, né, no processo de formação de novas proteínas, porque ele vai agir sobre o processo de transcrição gênica. Então, você pode ter medicamentos que agem em etapas diferentes, mas que no final o que eles promovem? Eles promovem ou a morte daquela célula fúngica, ou eles promovem a inibição da divisão celular daquela célula fúngica. Quando eu atuo sobre inibição de crescimento, eu tenho uma ação fungistática. Quando eu atuo sobre morte daquela célula, eu tenho uma ação fungicida. Que essa ação fungistática ou fungicida, ela é muito relativa, porque às vezes o medicamento que tem uma ação mais fungistática, se você aumenta a dose, ele pode ser um fungicida, ele pode matar, e vice-versa. Então, tanto ações que nós vamos ver dos antibióticos bactericidas e bacteriostáticos, ou de antimicóticos e antifúngicos, fungicidas, e fungistático está muito relacionado à dose que você vai usar do medicamento na escolha. Toda vez que você vai utilizar um fármaco para eliminar um determinado micro-organismo, a dose ela é muito relevante. Certo? Então, vocês anotem, anota, tá, Maria Luísa? A dose ela é essencial. A dose é um fator preponderante. Por que que hoje os antibiogramas lá dos antibióticos vêm com MIC, né? Concentração mínima inibitória. Faz justamente o médico entender que é para usar aquela dose mínima. Ele não pode usar uma subdose, ele não pode usar inferior àquilo, porque não vai resolver. Então, ele já traz ali a concentração, pois a concentração é fator preponderante para um resultado farmacológico positivo. Então, não adianta a Yasmin fechar o diagnóstico, escolher o fármaco correto, a via correta, a forma farmacêutica correta, se ela errar na dose. Errou na dose, errou tudo. Aí você não tem resultado. Professor, aí o que acontece? Não tem resultado, expõe ao paciente aquele medicamento, expõe o fungo à presença daquele medicamento e gera a possibilidade de ele ficar resistente àquele medicamento. Porque esses micro-organismos não são só as bactérias que adquirem resistência. Os fungos também adquirem resistência frente a medicamentos. Nós temos fungos resistentes, né?
Exemplo, aspergillus é extremamente resistente, né, a muitos medicamentos. Eles podem carregar também resistência. Né? Então, a gente precisa, quando for identificar, saber tratar, usar a dose correta na concentração certinha, posologia certinha, para não ter esse tipo de problema. Então, cada antifúngico, ele vai ter um alvo, ele vai agir numa etapa diferente ali da célula fúngica. Exemplo, as equinocandinas, né, que são fármacos que nós temos hoje como reserva terapêutica em relação a tratamento de fungos, né? Elas agem sobre um 3-beta-glicano, né, lá da parede celular fúngica, né, um fármaco extremamente importante. Nós temos a caspofungina, micofungina, vários medicamentos interessantes que nós vamos estar falando. Então, são medicamentos que agem na estrutura da parede do fungo, né? Então, age lá na estrutura. Já a griselfulvina, que é um outro fármaco, ela interage com os microtúbulos presentes ali no citoesqueleto da célula, ali no citoplasma. E ela vai interferir em quê, professor? Em fuso mitótico. Né? Então, ela vai impedir aquele fuso, né, e, consequentemente, a divisão celular. Então, você percebe 2 medicamentos que atuam totalmente diferente um do outro. Um age sobre a parede da célula fúngica e o outro age sobre o processo de divisão celular. Então, eles agem em etapas distintas, mas, no final, eles querem o quê? Eles querem o mesmo propósito, eles querem fazer com que essa célula fúngica não se divida, que essa célula fúngica não avance o seu processo de infecção, o seu processo aí patogênico. Anfotericina B e nistatina, que são poliênicos, que nós vamos ver já aqui, né? São medicamentos que conseguem, por ter uma característica extremamente hidrofílica, eles formam poros transmembranas, né, na membrana da célula fúngica, e esse poro transmembrana faz com que vários cátions, né, sejam como se fossem exocitados realmente, né, da célula fúngica, né, vai ter uma perca grande ali de alguns cátions, e, consequentemente, vai interferir no controle eletrolítico e também no controle hídrico, né, da célula fúngica, podendo levar a célula à lise, né, e à morte celular. Tá? Nós temos também os azóis. Oi. A anfotericina B e a nistatidina, qual é a relação deles? São medicamentos diferentes? São 2 princípios ativos diferentes que estão dentro da mesma classe. A classe nós chamamos de poliênicos, mas eles são 2 estruturas químicas diferentes, porém o mecanismo de ação eles são idênticos, né? A anfotericina B e a nistatina têm esse mesmo mecanismo de ação, de se ligar ali à membrana, fazer um poro transmembrana, porque eles têm essa característica hidrofílica, então no meio daquela membrana hidrofóbica, ela vai fazer ali um poro, como se fosse um canal, e a partir daí vai fazer esse desequilíbrio. São 2 estruturas químicas diferentes, mas pertencentes à mesma classe farmacológica. Tá? Aí o que muda vai ser as apresentações. Exemplo, a anfotericina B ela é mais utilizada por via parenteral. A nistatina é mais utilizada em formulações tópicas e em soluções. E mais uma coisa, professor, e qual classe de azóis elas pertencem? Não, elas não estão dentro dos azóis, elas estão dentro dos fármacos que nós chamamos de macrolídeos, moléculas grandes. Ok. Obrigado. Tá? Os azóis, aí já é um outro grupo. Os azóis não agem formando poros na membrana, os azóis agem sobre o ergosterol, né, que é um componente importante ali para a membrana e para a parede celular da célula fúngica. Mas os azóis já são divididos em outros grupos, né, os imidazóis e triazóis. Aí entra fluconazol, itraconazol, fenticonazol, tinidazol, todos os azóis da vida, e essas terminação azol aí que vai entrar eles, que é justamente esse aqui do cantinho, né, os azóis. Eles interferem sobre o ergosterol, né, que ele é um componente importante ele incorporado na membrana celular. Tá? Então, aqui só é uma imagem, só para fazer uma síntese, né, dos medicamentos, né, dos principais, na verdade, medicamentos que nós utilizamos aí para as infecções fúngicas. Vamos falar dos principais, vamos comentar esses principais medicamentos, né, para que vocês possam aí ter uma boa noção sobre os antifúngicos, ok? Deixa eu só continuar aqui. Primeira classe que nós vamos conversar são os
poliênicos, né? São os poliênicos. Então, o primeiro medicamento que a gente vai conversar dentro dos poliênicos é a anfotericina, né? A famosa anfotericina B. Lembrando que a anfotericina, né, ela não é o mesmo medicamento da polimixina B. Polimixina é um medicamento, a anfotericina é outro medicamento. A anfotericina B, como eu falei para vocês, ela faz parte de moléculas grandes de medicamentos que nós enquadramos como macrolídeos, né? Então, são poliênicos macrolídeos, são moléculas grandes. Esses medicamentos, eles têm uma característica físico-química bem peculiar, porque eles são extremamente hidrossolúveis, né? Extremamente hidrofílicos, tá? Muita afinidade com água, e isso impede bastante, prejudica bastante, por serem moléculas grandes, por serem extremamente hidrofílicos, prejudica o seu processo de absorção, né? E isso inviabiliza a ação sistêmica deles através de uma absorção oral. E aí, o que a indústria farmacêutica fez? Fez complexos lipídicos, né, que nós chamamos de lipossomas. Então, hoje, a anfotericina B, né, parenteral, ela é administrada através de lipossomas, né, de anfotericina B. Então, são como se fossem micelas lipídicas, onde ali estão presentes o medicamento, e a partir do momento que ele é introduzido no organismo, né, que ele perfunde esses tecidos, ele é liberado, né, e o medicamento ele passa a ter a sua atividade farmacológica. Professor, você falou que ela é... Oi? É intramuscular? Ele normalmente ele é feito mais endovenoso, mas ele pode ser feito, ele tem formulações também intramuscular, mas normalmente ele é feito mais intravenoso, seja adulto, seja pediatra. E ele é feito em soluções lipossomais para uso em EV, endovenoso. Entendi. Então, essas soluções que o senhor disse não iriam atrapalhar, por exemplo, a circulação, né? Não. Ele já é feito especificamente, né, por mais que ele tenha essa característica lipossomal, mas ele não vai gerar nenhum tipo de problema em relação ao nosso tecido sanguíneo, nada disso, porque ele é feito, né, dentro de todos os parâmetros justamente para a circulação, né? É feito em pequenas doses, ele é dissolvido ali na corrente sanguínea e não vai ter nenhum tipo de problema, não, tá? O local de ação da anfotericina são as membranas celulares fúngicas, onde ela interfere na permeabilidade nas funções de transporte. Sua propriedade mais importante é provavelmente sua capacidade de formar grandes poros. Então, imagine que agora a membrana celular do fungo vai ter grandes poros ali formados, né? É como se a gente mostra aqui na imagem, tá? Você tem lá um poro, né? E através desse poro, olha, vários cátions, né? Vários eletródos com carga positiva, eles começam a sair da célula, ok? E essa saída de eletródos, obviamente, esses eletródos são super importantes para o processo metabólico, catabólico, anabólico lá da célula fúngica e, consequentemente, vai interferir nesse processo. Essa saída de cátions também vai interferir, óbvio, né, também no equilíbrio hídrico, né, e, consequentemente, promovendo a lise dessa célula fúngica, né, e aí a morte celular. Então, né, os poliênicos, eles possuem essa capacidade de interferir, formando esses poros aqui na membrana da célula. Tá? Então, o mecanismo de ação deles é basicamente isso. Professor, por que eles conseguem formar esse poro? Porque eles são extremamente hidrofílicos, né, e eles possuem, né, um encaixe aqui, e quando eles se acoplam nessa região hidrofóbica, né, a membrana ela não consegue se restabelecer, né, então forma-se uma abertura ali presente, e essa abertura, tá entendendo? Essa abertura faz com que, né, ocorra todo esse influxo. Lembrando que a água vai ter afinidade por esse canal como se fosse um canal aquoso, porque é um canal hidrofílico, e aí a água e vários eletrólitos começam a sair da célula. Então, o centro hidrofílico da molécula cria um canal iônico transmembrana, né, porque percorre toda a membrana, causando alterações graves no equilíbrio iônico, incluindo a perca de potássio. A seletividade dela é sobre células fúngicas e algumas bacterianas, tendo ação mínima sobre célula de mamífero. Lembrando que o potássio, na maioria dos micro-organismos e também nas nossas células, é o principal eletrólito intracelular. Exemplo, células de mamíferos, células eucariontes,
o potássio é o eletrólito intracelular mais abundante. E vários micro-organismos também, tem uma função intracelular enorme. Se ocorre uma perca grande de potássio, vai ter um prejuízo metabólico para a célula muito grande. Vias de administração e efeitos adversos. Oi. Só tinha uma dúvida, seu rapidinho, do mecanismo de ação. Pode É falar. errado falar que eu tinha lido, mas não sei se estava certo, que realmente criava esses poros, mas porque ele se ligava no ergosterol, tipo assim, se ligava diretamente. Não que ele atuava na via, porque os azóis que vão atuar na via, né? Não atua, não, mas se liga, porque quando eu falo que se liga ali a membrana, né, é porque aqui, ó, eu tenho vários ergosteróis ali presentes, né, e eles ficam justamente ali, né, ligados a esses ergosteróis que estão presentes na membrana. A membrana, na célula fúngica, o principal lipídio ali presente, como na nossa é o fosfolipídio, né, na nossa célula eucarionte deles, é esse ergosterol presente. Então, realmente vai estar ali ligado ao ergosterol, não impedindo as parte estrutural do ergosterol ou síntese de ergosterol, mas sim só mesmo estruturalmente ligado a ele, né? Obrigada. Tá bom? Então, a via de administração da anfotericina, ela basicamente ela quase não é usada tópica ou local, ela é mais usada sistêmica mesmo, como eu falei para vocês, hoje injeções de lipossomas, tá? Essas injeções de lipossomas, elas tendem a favorecer a ação do medicamento e elas tendem também a diminuir os efeitos adversos. Alguém pode me ajudar e me responder por que a solução de lipossoma vai interferir em relação aos efeitos adversos? Bom dia, Tarek. Você está bem? Você consegue responder para nós, Tarek? Ou eu passo a bola para outro? Passa a bola. Passa a bola? Você passa a bola para quem? Escolhe um amigo para responder. Pode ser a Manuela. Manuela, por favor. Você foi escolhida pelo Tarek. Prof, repete a pergunta, por favor. Por que quando a gente insere ali a anfotericina B em lipossomas, né, você acaba melhorando a biodisponibilidade e também diminuindo os efeitos colaterais do medicamento? E as reações adversas? Você responde ou você passa para os universitários? Ai, prof, eu acho que eu vou passar para a Laure. Vai passar para a Laure. Beleza. Laure, por favor. Você foi escolhida pela Manuela. Ela te ama. Por isso que ela passou para você. Professor, seria porque não é um meio hidrossolúvel, alguma coisa assim ou não? É mais ou menos por aí. Prof, Você vai ver assim, Pode falar. Tipo, eu imagino que seja. A gente, como viu no bimestre passado, a gente viu que quando o fármaco ele é lipossolúvel, ele tem uma absorção mais fácil pelo tecido, né? Pela via de administração que a gente quer chegar. E a biodisponibilidade aumenta. Então, se a gente coloca esse fármaco, né, no caso, em membrana, em um meio lipossolúvel, a gente coloca ele dentro de uma cultura lipossolúvel, então ele se torna mais fácil de absorver e aumenta, né, consequentemente, a biodisponibilidade dele. Pelo fato dele ser hidrossolúvel, né? Então a gente vai, tipo, mimetizar um fármaco que ele seria lipossolúvel. Tipo, Beleza. Show de bola. Você respondeu já a metade da pergunta. O Pedrotti chegou ao meio ponto. Ele respondeu a metade. Qual a resposta que o Pedrotti conseguiu responder? Ele conseguiu responder por que, né, esses lipossomas melhoram biodisponibilidade. E ele matou a charada, porque eles passam a ter uma característica mais lipossolúvel, mais lipofílica, consequentemente consegue perfundir membranas mais facilmente. Lembrando que para um medicamento ele ser absorvido e chegar no tecido-alvo, ele precisa perfundir membranas, não é assim? Ele precisa transpor membranas, né? Você absorve, cai na corrente sanguínea, depois tem que sair da corrente sanguínea, chegar no tecido, tal. Então, para ele perfundir, ele precisa ter o mínimo, né, de afinidade para aquelas membranas celulares, senão ele vai ter dificuldade, ele vai gastar energia, ele vai precisar de um canal específico, de um transportador específico. Ele pode até conseguir a absorção, mas ele vai ter mais dificuldade. A gente nunca pode falar que a pessoa não tem zero absorção. Ele pode até ter, mas ele vai ter dificuldade de
perfusão, ou vai ter até inviabilizar a absorção dele, ele não vai conseguir ser absorvido, né? Mas aí nós temos as duas. Por que que os efeitos colaterais e reações adversas declinam, né? Quando a gente muda essas características. Fica mais específico? Fica mais específico, João Batista. Quem dá mais? Eu acho que justamente eles se relacionam muito, porque assim, quando a gente absorve o fármaco, né, a gente tira ele da corrente sanguínea, então em teoria ele sairia, né, de uma situação fármaco livre. Então a gente tiraria essa forma de fármaco livre dele e impediria ele de agir em outras localidades. E você precisa de menos dose, né? Se você tem um fármaco de boa perfusão, pequenas doses que você administra e já difunde, chega no alvo, você não precisa aumentar a concentração dele. Então, você expõe o paciente a menos medicamento, a menos drogas, menor quantidade de droga. Quanto melhor a cinética, a perfusão, a seletividade pelo alvo, quanto melhor tudo isso para um fármaco, a gente diminui efeitos colaterais e reações adversas. Preste bastante atenção nessa informação. O que a indústria farmacêutica mais quer hoje é um fármaco que tenha uma ótima taxa de absorção, boa taxa de eliminação e um fármaco que tenha extremamente especificidade pelo seu alvo. É isso que a indústria sempre busca no medicamento. Então, a cinética e a dinâmica muito ajustada. Quando eu tenho um fármaco que eu preciso de altas concentrações para manter um equilíbrio de efeito terapêutico, isso pode gerar uma exposição do paciente a uma dose muito grande de fármaco. Isso pode causar irritação gástrica, isso pode causar prejuízos em relação, né, ao organismo do paciente, se for administrado parenteral uma grande quantidade de medicamento, como você falou, ali circulando na corrente sanguínea e muitas vezes, né, causando uma toxicidade. Então, nós temos duas, preste bastante atenção nessa informação, eu falei lá no início, quando a gente começou a falar de introdução de farmacologia, temos duas situações interessantes na indústria farmacêutica para aprimoramento de medicamentos na cinética. Preste bastante atenção agora. Primeiro, nós conseguimos mudar a forma farmacêutica para ajustarmos melhor a via de administração, né, para melhorar as características organolépticas, sabor, odor, mascarar características desagradáveis e para melhorar também taxa de absorção, distribuição, biotransformação e excreção. O lipossomas é um deles. Eu pego um fármaco, mudei a característica da formulação, eu mudei a estrutura química, da anfotericina, em algum momento eu falei que eu estava adicionando um radical, que eu estava tirando alguma coisa? Não. A única coisa que eu falei que agora eu englobei ela num lipossoma, que é como se fosse uma micela. Vocês estudaram bioquímica, as micelas, os quilomicrons, as lipopoliproteínas, então é como se fosse aquela ali micela. Então, ela vai só ajudar a perfusão, vai dar uma característica mais lipofílica. Mas eu não mudei a estrutura. Então, com a forma farmacêutica, com a formulação farmacêutica, eu consegui ajustar a cinética. Primeiro ponto. E se eu melhorei cinética, melhorei a absorção, melhoro dinâmica, porque eu tenho mais fármaco no alvo. Agora eu tenho uma segunda situação que eu posso fazer isso também, que aí são os pró-fármacos, que nós conversamos também, os pró-fármacos. E aí nós conversamos sobre os pró-fármacos, pedi para vocês pesquisarem, darem uma olhada, porque esse termo pró-fármaco ele é muito amplo. Quando fala pró-fármaco, o pessoal fala de forma muito banalizada, mas pró-fármaco é uma ciência gigante, que começou na década de 60, 70, com a latenciação de medicamentos, o termo que eles usavam era latenciação de fármacos, né, e hoje a maioria dos medicamentos que a gente utiliza são pró-fármacos e a gente não sabe. Né? Exemplo, os IBPs quase todos são pró-fármacos, os inibidores da ECA, muitos deles são pró-fármacos, vários medicamentos de ação central para tratamento de Parkinson são pró-fármacos, vários antirretrovirais são pró-fármacos, muitos anti-inflamatórios são pró-fármacos, e a gente precisa entender por que faz um danado de um pró-fármaco, para melhorar o que nós estamos conversando aqui, biodisponibilidade, para diminuir toxicidade, para melhorar a especificidade pelo alvo farmacológico. Certo, crianças? Tranquilo? Tá? Então, a gente altera a estrutura, aí sim a gente altera a estrutura. Quando a gente fala em pró-fármaco, a gente vai lá na estrutura.
Ou a gente coloca um transportador na estrutura, ou a gente coloca algum radical na estrutura do medicamento. E aí eu faço ele se tornar um fármaco inativo, ele só vai ter atividade farmacológica depois da biotransformação. Então, vocês percebem que quando eu tenho uma anfotericina B, lipossomal, quando nós estudarmos anestésico, eu vou falar o propofol, ele é uma emulsão lipídica. É para mexer na cinética, para melhorar mais ainda a cinética dele, melhorar a estabilidade dele, né? Tá entendendo? Porque se você está utilizando um anestésico, você quer que ele seja perfundido rapidamente ou lentamente? Rapidamente. Né? A anestesia, você quer uma resposta extremamente rápida. Né? Isso também traz os efeitos colaterais da anestesia, é justamente isso também depois, o controle dela, né? Mas tem que ser rápido, você quer uma resposta rápida, certo? Mas é só para botar a cachola de vocês para pensar, por isso que eu falo para vocês, gente, farmacocinética, sempre a gente está vendo. A cinética do medicamento é vital entender. A gente precisa saber sempre passo a passo da cinética dos medicamentos para que a gente possa compreender como o medicamento se comporta no organismo. E aí a gente, às vezes, depois não entende, mas por que toda ampola de medicamento que eu uso são soluções? E essa aqui, da anfotericina B, é uma solução lipossomal. Por que muda? Né? Aí você ter, né, a cabecinha ali para saber pensar por que muda, por que é diferente. Por que o propofol vem numa emulsão lipídica? Né? E os demais medicamentos ali vêm em soluções homogêneas, né? Não tem nada de lipídio no meio, é só uma solução homogênea mesmo. Tá? Então, isso é interessante para vocês, né, sempre estarem pensando a respeito, ok? Em relação aos efeitos adversos, ele tem uma certa toxicidade, né, renal em torno de 80% dos pacientes, hipocalemia, hipomagnesemia, anemia, comprometimento hepático, trombocitopenia. Professor, você não está apresentando para a gente. Não está aparecendo? Ai, senhor. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Foi mal. Agora acho que foi. Então, os efeitos adversos, toxicidade renal, hipocalemia, hipomagnesemia, anemia, comprometimento hepático, trombocitopenia, reações anafiláticas, entre outros. Então, são alguns efeitos adversos. Pessoal, esses efeitos, como eu posso classificá-los? Eritropoiéticos, hematopoiéticos, eles são comuns de muitos medicamentos. Às vezes não são muito falados, mas são comuns. O negócio, dentro da toxicologia, nós temos um ramo chamado hematotoxicologia. E dentro da hematotoxicologia, existem vários medicamentos que causam toxicologia hematológica. Tá? Os AINES, né, os anti-inflamatórios não esteroidais, e a dipirona. A dipirona causa muitas discrasias sanguíneas, que a gente chama de discrasia sanguínea. Dipirona causa muito isso. Carbamazepina, fenitoína, né, que são dois anticonvulsivantes, causam muito, tá? Agora que o medicamento que a gente está vendo, anfotericina, causa. Então, existem vários medicamentos, alguns outros antifúngicos que a gente vai ver à frente, os azóis. Então, assim, existem muitos antibióticos, tá? Sulfonamidas, rifampicina, tá? Alguns glicopeptídeos. Todos eles causam discrasias sanguíneas, aplasia de medula, trombocitopenia, agranulocitose, aplasia. Então, isso é bastante comum a gente ver nas bulas e na literatura. Agora, não é comum ver no paciente, tá? Eu estou falando que é comum nós, estudando, verificar essas reações. A literatura descrevendo isso, artigos científicos e a bula. Porém, no paciente, essas discrasias sanguíneas são raras, mas podem acontecer, certo? Mas podem acontecer, tá? Existem medicamentos que causam mais, exemplo, quando nós estudarmos lá no caso 7, né, os fármacos neurolépticos, antipsicóticos, existe um medicamento chamado clozapina, que ela tem uma proporção de pacientes que têm problemas hematológicos, né, de discrasia sanguínea com ele grande, em torno de 2 a 3%. 3% para nós na farmacologia é muito. É um percentual muito grande. Por quê? Em cada 100 pacientes, 3, né, vão ter. Então, para nós, é um efeito que deve ser levado em consideração. Tanto que, quando o médico prescreve clozapina, ele tem que fazer hemograma do paciente de forma rotineira.
Ele tem que estar pedindo hemograma e acompanhando como está a questão hematopoética do paciente. Certo, crianças? Mas é comum a gente ver esses efeitos colaterais de reação adversa. O que você precisa compreender sempre é, são raros ou são comuns a acontecer? Né? E é isso que você tem que levar sempre em consideração, se é um efeito adverso comum, se sempre acontece, ou se é raro acontecer, né, para você levar em consideração na hora de prescrever o medicamento do paciente e acompanhar a possível presença desse tipo de reação. Tranquilo, Giovana? Giovana. Laure, tranquilo, Laure? A colega te passou uma bomba aí para responder, né? Silvio, você tá aí, Silvio? Tranquilo, gente? Pessoal, 10 minutinhos para tomar um café, uma água, e a gente retorna, a gente dá continuidade aí, certo? Beleza? A Estela não, que ela já tomou café, o Matheus também, eles vão ficar aqui de castigo, porque eles já tomaram café na frente de todo mundo. Os demais podem... Certo? 10 minutinhos, gente. Fechou, professor.